Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar Copel, uma conversa sobre sustentabilidade. Eu gostaria de informar primeiramente aos participantes que está disponível a opção de perguntas e respostas. Então todos fiquem bem à vontade para fazer as suas perguntas enquanto estiverem ocorrendo as apresentações. Ao final do evento, será disponibilizado de 10 a 15 minutos para responder algumas questões que foram feitas neste e-mail. Aproveitando que, independente do número de questões que tenhamos neste momento, todas elas serão respondidas e encaminhadas por e-mail juntamente com o formulário de pesquisa de satisfação desse webinar. E então, a partir de agora, desse momento, para realizar a abertura do nosso evento, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Luiz Henrique Melo, que é economista, especialista em finanças e contabilidade, mestre em desenvolvimento econômico pela UFPR e atua como superintendente na área de sustentabilidade empresarial e governança corporativa da Copel. Luiz, a palavra está com você. Obrigado. Obrigado, muito obrigado, Emílio, pelas considerações. Agradeço a todos os participantes, aos organizadores, aos palestrantes, um agradecimento especial ao Pedro Barizon, que aceitou o nosso convite e poderá nos auxiliar e contribuir aqui com todos, com bastante do seu conhecimento. E eu gostaria de iniciar, então, fazer a abertura desse webinar com uma citação de Richard Gould, que diz o seguinte: nos bons tempos, a sustentabilidade pode ser um diferencial competitivo. Em tempos de vacas magras, é uma estratégia defensiva e em tempos realmente difíceis, ele pode determinar sua sobrevivência. O momento que estamos passando, sem dúvida, nos enquadra na última hipótese, que estamos vendo tempos realmente difíceis, uma pandemia que está causando efeitos nefastos na economia e na saúde das pessoas. Nessa mesma linha, Anne Mulcahy, ex-CEO da Xerox, diz que um bom cidadão corporativo salvou a empresa da falência. Então, claramente, nós temos aqui uma apresentação e duas personalidades abordando a sustentabilidade de uma maneira muito importante, trazendo a sua relevância para toda a companhia e para todas as empresas, para a economia de maneira geral. Nós temos um momento que as empresas não deveriam apenas olhar, e esse momento já está chegando, já está começando a ser visto de uma maneira diferente, não olhar apenas a sustentabilidade como algo bonito a se fazer para poder falar, mas sim como uma necessidade das empresas. A Copel, no seu referencial estratégico, adota o tema sustentabilidade já em sua missão e sua visão. Então, em sua missão, ela fala que é prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade, enquanto na sua visão é ser referência nos negócios em que atua, gerando valor de forma sustentável. E nossos fornecedores fazem parte de tudo isso, fazem parte do que eu chamo de cadeia de sustentabilidade, podendo aprimorar todos os nossos processos, iniciando, por vezes, essa cadeia com o fornecimento de nossos insumos básicos. Os temas que serão tratados hoje pelos nossos palestrantes, que envolvem voluntariado, direitos humanos, práticas anticorrupção e mudança do clima, todos esses assuntos compõem princípios da sustentabilidade totalmente alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E esses objetivos, essas ODSs, irão já ser apresentadas, então, com a nossa primeira palestra com o Pedro, e na sequência todos os nossos palestrantes irão falar sobre esses outros temas que são muito importantes e tomaram uma importância ainda mais relevante no momento em que vivemos. Para terminar e não me alongar tanto, para que vocês possam desfrutar, então, dessas palestras que serão tão boas e foram preparadas com tanto carinho para todos vocês, gostaria de falar um pouco sobre o encontro da cúpula de líderes do Pacto Global da ONU, que ocorreu essa semana, na segunda e terça-feira, com personalidades do mundo inteiro participando, e as prioridades que foram tratadas lá foram, naturalmente, saúde, combate às desigualdades e mudança do clima. E o que chegou à conclusão com tudo isso? Que para nossa recuperação nós precisamos que nos tornemos melhores, mais fortes e que possamos fazer tudo isso juntos. É isso que eu tinha para essa abertura. Desejo a todos um bom evento, um excelente webinar e desfrutem de tudo que foi preparado para vocês. Boa tarde a todos. Voltando a palavra aqui novamente comigo, nós estamos enfrentando um pequeno probleminha com o nosso primeiro palestrante. Nós vamos alterar agora, nesse momento, a ordem de apresentação, e eu gostaria agora de chamar para falar conosco a
Gabriela Anidrecht, que vai falar sobre direitos humanos. Ela é graduada em Ciências Sociais, especialista em Gestão Pública Municipal e mestranda em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, onde integra os núcleos de pesquisa de pensamento social brasileiro e de políticas sociais. Trabalha na área de sustentabilidade da Copel. Gabriela, muito obrigado por nos quebrar poder fazer esse furo de fila aí com a gente, começar com as apresentações nesse momento. A palavra está com você agora, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu vou começar então minha apresentação um pouco fora da ordem esperada. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas. A minha apresentação foi concebida com o intuito de dar um panorama geral dos direitos humanos e explicar qual é a relação deles com o ambiente corporativo, né? E por isso eu vou começar dando um contexto para vocês de alguns dados, explicar a relação disso com as empresas e depois o que a Copel tem feito nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos e trabalho, a gente tem que focar principalmente na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no conceito de trabalho decente, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, né? O que significa trabalho decente? Significa liberdade sindical, direito à negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em emprego e ocupação, erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho infantil, promoção do emprego produtivo e de qualidade, ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. E sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi publicada em 1948, no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela é composta por 30 artigos ratificados por 195 países, inclusive o Brasil, vou colocar aqui em tela cheia, que ratificou já no início, quando foi criada e foi publicada a Declaração Universal, e ela é composta por direitos civis, políticos, econômicos e culturais básicos, que significa que eles devem ser comuns para todas as pessoas. Ali no fim da tela tem os símbolos tanto da OIT quanto da ONU, para quem não conhece. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela teve um impacto tão significativo que ela também se expressa na nossa Constituição Federal de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã. Então, para além de uma mera orientação de um órgão internacional, ela também está nas nossas leis, está embutida dentro do nosso sistema atual brasileiro, né? Se a gente pegar os 5 primeiros artigos da Constituição, é um espelho da Declaração Universal dos Direitos Humanos em muitos sentidos, eu citei alguns. Ambas têm direito à vida, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito à igualdade, proibição da tortura e direito de associação. Esses os principais, né? Mas tem vários. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente também fala da nossa Constituição brasileira. Agora, embora o Brasil tenha ratificado essas convenções, tenha dentro da sua própria Constituição essas premissas todas de direitos humanos, como ele se situa no contexto global? Eu trouxe 2 gráficos, a ideia não é explorar com detalhes cada um deles, vou trazer mais alguns dados também, mas só para vocês terem uma ideia de como isso se constitui. O Brasil não tem uma posição muito boa no que se refere a direitos humanos, a gente pode ver ali no primeiro gráfico que ele tem, se a gente fosse considerar uma nota de 0 a 10, considerando que o 10 é o pior, o Brasil está ali quase no 6, então não é muito bom, tem muito que melhorar. E quando a gente compara as violações de direitos humanos entre outros países, o Brasil, em 2014, esses dados, estava na mesma posição que a Índia, um pouco pior do que os Estados Unidos e bem distante da Noruega, por exemplo. Esses dados são de 2014, então já passaram 6 anos, não consegui dados mais atualizados desse reporte, mas é provável que por situações como a própria Covid-19 isso venha a piorar um pouquinho. Alguns dados um pouco mais frescos para vocês. O Disque 100, que é o canal de denúncia de violações de direitos humanos no Brasil, ele produz reportes anuais das principais denúncias feitas no país ao longo do ano, né? Eu peguei os dados de 2018,
que mostram que as maiores denúncias no Brasil são feitas em relação a crimes, violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, seguidas de direitos da pessoa idosa e de pessoas com deficiência. Isso não necessariamente significa que esses grupos são os que mais sofrem violações, mas às vezes que eles são os que têm mais contato, por exemplo, com esses canais de denúncia, que sabem como denunciar. Ou seja, esses são números que chocam bastante, são números graves, mas eles podem ser maiores e são grandes para outros grupos da população também. Esse mapa interativo eu peguei do Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e cada cor que vocês estão vendo ali significa algum dado que foi cruzado pelo observatório, né? O observatório é um local que olha para a produção de dados em vários lugares, institutos de pesquisa, enfim, e cruza esses dados. Esses dados que estão aparecendo ali, eles foram produzidos em anos diferentes, mas embora cada um tenha eles têm um escopo temporal de mais ou menos 10 anos de diferença, dos mais antigos para os mais recentes, mas todos eles seguem um mesmo padrão de lugares e de tipos de violação, né? Então, se vocês forem ver, por exemplo, ali onde tem as cores em preto, círculos em preto, são pontos em que foram identificados risco de exploração sexual infantil ou de mulheres adultas no Brasil. Então, aqui na região sul, a gente pode ver que acontece bastante e, claro, considerando sempre a subnotificação, né? O azulzinho é menores de 14 anos em estabelecimentos agropecuários, o vermelho são crianças resgatadas do trabalho escravo, em local de naturalidade identificada, e assim por diante. Recomendo vocês a darem uma olhada nesse observatório, é bem interessante, dá para filtrar por região. Em termos de erradicação de trabalho escravo e tráfico de pessoas, nós temos uma subnotificação que é ainda maior, né? E com a diminuição recente de investimentos na fiscalização, esses dados tendem a ficar um pouco mais defasados. Mas a gente pode ver também que acontece em todo o Brasil, e inclusive no Paraná, que é onde a gente está agora. E o Paraná é um lugar que é próximo a outros centros em que isso acontece, né? Então, pode ser que a gente se relacione comercialmente com uma empresa fornecedora, por exemplo, que tenha tido alguma situação relacionada ao tema. E, por fim, falando de outros grupos, sem um foco tão grande em trabalho análogo a escravo, ou como a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, e trabalho infantil, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do planeta, segundo a OMS, e a cada 2 horas uma mulher é assassinada, segundo o Instituto Maria da Penha. Em relação à população negra, a chance de um jovem negro ser assassinado no Brasil é 2,5 vezes maior do que a de um branco, de acordo com o Atlas da Violência, que utiliza os dados do IPEA, né? E a cada 26 horas, uma pessoa LGBT+, é assassinada ou se suicida no Brasil, vítima da LGBTfobia. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Por que eu trouxe todos esses dados e o que eles têm a ver com a nossa situação enquanto ambiente corporativo? A ideia aqui é pensar o impacto que nós temos enquanto empresa nesses locais, né? Nesses grupos e nesses tipos de assunto. Então, é óbvio que há alguns temas que nos dizem mais respeito do que outros, que nós temos mais impacto positivo ou negativo do que outros, e o exercício é justamente fazer esse olhar para a nossa área de influência e entender onde a gente pode ou não atuar de modo a remediar uma situação, como também prevenir ela, né? Na compreensão de que o papel da empresa não é só remediar falhas que ela própria comete, mas também prevenir usando todo o impacto que ela tem de comunicação, por exemplo. Ela pode atuar em outras causas. Um exemplo agora é a Covid-19, ela não tem vínculo direto com o negócio da Copel, por exemplo, não tem relação com a energia, a disseminação da doença, por exemplo, mas a Copel, enquanto a maior empresa do Paraná, pode sim atuar em relação a esse tema e tem trabalhado nesse sentido também, como vocês vão ver ao longo das apresentações. Mas, pensando nesse tema de modo mais global, a ONU parou e falou, bom, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela não especifica qual papel cabe a cada parte de uma sociedade. Então, até onde vai o papel da empresa, qual é o papel do Estado, qual é o papel das outras partes da sociedade?
E aí, depois de vários anos de estudo, chegaram a esse modelinho que está aparecendo na apresentação para vocês. É dever do Estado proteger as pessoas, proteger os direitos humanos, é dever da empresa respeitar os direitos humanos, e é dever do Estado e da empresa remediar os direitos humanos. Ou seja, se a empresa fez alguma ação que violou os direitos humanos, ela tem a obrigação de remediar isso, ter ações que tentem fazer com que esse impacto seja menor e agir em relação a ele, né? E cabe ao Estado fiscalizar nesse sentido. Como isso se espelha na COPEL? Já havia algumas práticas relacionadas aos direitos humanos e aos princípios orientadores para empresas de direitos humanos. Inclusive, esse documento sobre os princípios orientadores foi traduzido há pouco tempo para português. Antes, a gente só conseguia acessar em língua inglesa. Então, eu recomendo também a leitura. É um documento de 18 páginas. Ele é muito interessante porque ele vai detalhando cada um dos pontos que ele cita e dando exemplos de como a empresa e o Estado devem atuar em cada situação. Mas, voltando à COPEL, a gente já tinha materiais informativos, curso EAD, ações com as comunidades locais, entre outros. Ali na imagem, no slide, vocês podem ver a cartilha de direitos humanos no trabalho, que foi pensada para um público que tem um pouco mais de dificuldade de leitura e voltada para o acesso a canais de denúncia. Então, por exemplo, trabalhadores terceirizados que trabalham em regiões mais rurais. A partir dessa cartilha podem ter acesso à informação e identificar se está acontecendo alguma violação. Em abril desse ano foi publicada a nossa primeira política de direitos humanos da COPEL. E por que essa política é importante? Porque ela foi publicada. Porque a partir dela a gente consegue criar procedimentos que ampliam a atuação da empresa. A gente também consegue estruturar ações sistemáticas, ou seja, não é mais disperso, não depende mais da atuação de cada área, sim é uma diretriz comum, e isso é muito bom para a empresa desenvolver as ações, e ela facilita o reporte e a centralização dos dados, né, para monitoramento e implementação de melhorias. A partir do momento que eu consigo monitorar os dados sobre uma determinada prática, eu consigo ver onde estão acontecendo eventuais falhas, consigo ver onde eu consigo melhorar a minha atuação e consigo pensar no que mais eu posso fazer para expandir essa atuação. Então, só para vocês entenderem os pontos centrais dessa política. A ideia é que a COPEL, ao publicar essa política, se compromete com o respeito aos direitos humanos, como orientam os princípios da ONU, reconhecendo a responsabilidade que ela tem e o impacto que a área de influência dela, tem relação com as atividades, né? Então, há partes que ela atua que tem mais impacto do que outras, e a ideia é você olhar para toda a esfera de atuação e ver, bom, aqui eu tenho mais impacto, aqui eu tenho menos, aqui eu posso agir de determinada forma, aqui não. E a partir da política a gente consegue estruturar isso melhor. Para tanto, precisamos realizar estudos de prevenção, mitigação e reparação das violações, que são mecanismos legais e de auditoria, e relacionar as partes interessadas do negócio, ou seja, justamente olhar para todas as partes que são impactadas por nós ou que nos impactam, identificar o nosso grau de influência e, a partir de então, priorizar a atuação. Então, aqui eu tenho maior influência, aqui tem maior risco de violação, eu vou olhar para esse lado e tentar agir em relação a isso, criar uma série de procedimentos que melhorem a atuação, conversar com as pessoas que estão ali e, por fim, gerar e monitorar esses indicadores, né? E aí, por fim, a política também prevê que a gente produza e divulgue materiais sobre as informações de direitos humanos e estenda as regras aos fornecedores por cláusula de responsabilidade social explicitada em contrato. Aqui o nosso público tem muitos fornecedores. A ideia é que vocês entendam a lógica de tudo isso, esse ciclo que a gente está gerando, e entendam também a responsabilidade de vocês nessa cadeia, né? Então, a gente orienta que vocês adotem os mesmos princípios que nós estamos adotando, eventualmente criem as próprias políticas de direitos humanos, porque a ideia é que a gente consiga disseminar mais essa prática que estamos adotando de maneira mais robusta agora. Eu contava que a apresentação do Pedro já teria acontecido, né? Ele vai explicar para vocês o que são os ODS e quais foram priorizados pelo setor elétrico brasileiro. Mas só para vocês entenderem, foi feito um trabalho nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, de mapeamento dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que teriam mais relação
com o setor elétrico brasileiro. E entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram elencados 5 que têm relação com a nossa área de atuação, né? Dentre esses 5, o que se relaciona diretamente com os direitos humanos nas empresas é o trabalho decente e crescimento econômico. Muito embora vocês vão ver que todos os ODS eles se relacionam, né? Você não pode falar de um excluindo o outro. E por fim, ele segue também as recomendações, além das recomendações de melhores práticas de sustentabilidade empresarial, nós orientamos que vocês sigam elas também, que vocês conheçam, aprofundem o tema em relação aos ODS. E por fim, o que tudo isso tem a ver com a Covid-19, que é o grande tema que tem tomado espaço recentemente, né? Quando a gente pensa em direitos humanos, condições de trabalho e empresa, em relação à Covid-19, a primeira coisa que nós temos que pensar e considerar é as condições de trabalho, né? Então, as empresas que podem fazer os trabalhos em home office, que liberem os funcionários para que eles possam trabalhar de casa sem precisar se expor. Caso isso não seja possível, ela precisa entregar os EPIs, fornecer os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual adequados, a higienização correta dos espaços por onde essas pessoas vão ter que circular, pensar no revezamento dessas pessoas para que não fique todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar e por isso também nos horários seguros de trabalho, né? Essas orientações que eu elenquei aqui, eu retirei de algumas páginas que falam sobre trabalho decente, crescimento econômico e direitos humanos vinculadas à ONU principalmente, mas a outras organizações internacionais também, que são sempre a nossa diretriz, né? Outro ponto de atenção é a violência doméstica. Como tem mais pessoas fazendo home office e menos circulação social, ou pelo menos deveria ter menos circulação social, a tendência que já está sendo verificada é que haja um aumento da violência doméstica, mais contato das vítimas com as pessoas que as violentam, né? Por isso, qual seria o papel da empresa nesse sentido? Veicular as orientações adequadas e dar apoio às vítimas, suporte, indicar quais canais ela pode usar, a quem ela pode recorrer e como fazer isso, né? Outro ponto de atenção é o cuidado com a disseminação de notícias falsas. Então, combater a falta de informação, a empresa como um lugar que possa disseminar informação correta e combater a disseminação de informação falsa, dizer, olha, isso não é assim, a informação correta é essa, por exemplo, como você pode fazer para não se contaminar, você pode seguir essas e essas orientações, não essas não foram comprovadas, por exemplo. Outro ponto, pensar na comunidade local, então, as atitudes que eu tomo, as decisões que eu tomo dentro da minha empresa, do meu local de trabalho, elas têm algum impacto para fora, na comunidade em que eu atuo? Qual é esse impacto? Pode ser que eu esteja contribuindo para disseminar a doença? Será que eu estou contribuindo para prevenir a doença? Quando você faz campanhas publicitárias falando disso, por exemplo, de prevenção, é uma forma de você impactar a comunidade local, de modo que tenha menos disseminação da doença, mais circulação de informação, enfim. É preciso pensar nesses impactos, né? Até mesmo a circulação de pessoas, a rotatividade, o horário, que impacto que isso tem na rotina da comunidade em que eu estou inserido. E, por fim, os princípios orientadores para empresas e direitos humanos, eles falam muito de que quando nós nos deparamos com orientações desses órgãos internacionais e orientações do seu país, do seu estado, do seu município, o ideal é que a empresa siga sempre o que for mais completo. Então, se você olhar para a orientação dos órgãos internacionais e entender que é mais completo e mais seguro do que a de outras instâncias, a ideia é sempre seguir o que é mais completo e mais seguro. Então, é importante fazer essa pesquisa, dar uma olhada no que está sendo recomendado, para que as pessoas, os trabalhadores, tanto diretos quanto terceirizados, tenham acesso às melhores condições de trabalho, diante do contexto que isso torna possível, porque, é claro, a empresa não tem o poder de determinar as decisões em outras instâncias que não dizem respeito a ela, né? De modo geral, é isso. Espero que eu tenha sido clara. Foi um pouco essa troca de apresentações, não estava prevista, mas, enfim, espero que tenham aproveitado e, caso tenham perguntas, podemos responder na sequência.
Obrigado pelas suas palavras, Gabriela. Novamente pedimos as nossas sinceras desculpas às pessoas que estão nos assistindo por essa troca de papéis, mas agora que nós colocamos novamente as coisas no trilho, a gente vai chamar o Pedro Barizon para falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e os priorizados no setor elétrico brasileiro. Então eu convido o Pedro Barizon, que possui 16 anos de experiência no desenvolvimento e implementação de iniciativas em sustentabilidade, envolvendo instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil organizada. Pedro, a palavra está com você. Muito obrigado por participar conosco aqui hoje. Imagina. Bom, primeiro, pedir desculpas a todos pelo meu atraso em entrar na vídeo. Na verdade, foi nem atraso, eu que me baguncei todo aqui para colocar, para ingressar. Isso porque, vou ser sincero com todo mundo, porque transparência também é uma questão importante prevista nos ODS. Nós fizemos um alinhamento na segunda-feira e, lógico, hoje eu consegui me atrapalhar todo. Mas vamos lá. Primeiro, é um prazer falar com todos vocês. Eu já tenho um contato anterior com a Copel, o que me deixou muito à vontade de aceitar esse convite para falar um pouco sobre a nossa experiência com relação aos ODS. Eu vou contar um pouquinho a história. Acho que está com um pouquinho de delay. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, primeiramente, da onde que surgiram os ODS, né? Nós estamos em 2030 e muitos perguntam, poxa, mas os ODS surgiram de qual agenda? Qual que é o histórico associado à criação desses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Como que foi todo o processo de definição dos ODS? Então, achei interessante trazer aqui uma linha do tempo, né? Onde, lá em 1987, houve uma primeira definição sobre o que seria desenvolvimento sustentável, né? Quando a primeira-ministra da Noruega escreveu um relatório justamente conceituando o que é desenvolvimento sustentável e como que as gerações futuras poderiam ter o mesmo estilo e qualidade de vida que as pessoas em 1987 tinham, né? Tiveram, ou seja, sem ausência de recursos naturais e outros aspectos fundamentais para que fosse garantida uma boa qualidade de vida para as pessoas. Toda essa discussão desencadeou em 1982 na Rio 92, nossa, faz muito tempo, né? Numa discussão a respeito de grandes temáticas que deveriam compor esse grande guarda-chuva de desenvolvimento sustentável. Foi quando, em 2000, não sei se todos conhecem, foi criado o Pacto Global, ainda numa esfera global, que é a instituição responsável dentro da ONU por organizar o setor empresarial em torno de questões associadas à sustentabilidade. Então, como que uma organização vinculada à ONU poderia organizar as empresas do setor privado e outras organizações, então empresas do setor privado, empresas públicas, mas empresas em torno de grandes temáticas associadas à sustentabilidade. Lembrando, sustentabilidade, e aí eu acho que a Gabriela foi muito assertiva em ser talvez a primeira, e peço desculpas novamente, porque normalmente sustentabilidade estava muito mais associada na cabeça, no imaginário das pessoas, a questões ambientais, e aí em 2000 veio a agenda com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, onde trouxeram uma agenda mais ampliada, tratando de questões não só de meio ambiente, mas também questões associadas a aspectos sociais. Tá? Isso em 2003, houve a criação, aí pensando no cenário Brasil, na criação da Rede Brasil do Pacto Global, né, também com o objetivo de conduzir essa agenda de sustentabilidade nas empresas, sendo a grande fomentadora dessa agenda aqui no Brasil. Em 2012, houve a Conferência Rio+20, e aí os ODMs criados
criados em 2000, eles tinham um deadline estabelecido, né, um limite estabelecido para 2015. E começou a se discutir, poxa, qual que é o futuro dos ODMs? Né? Como que a gente vai avançar numa agenda global, pensando em aspectos sociais, econômicos, de meio ambiente, e que ainda tem diversos desafios a serem cumpridos, e até mais do que isso, desafios que não tinham sido pensados em 2000, na composição da agenda dos ODMs em 2000, e que deveriam e devem sim ser contemplados com destaque numa agenda de médio e longo prazo. Aí em 2012 começou a discussão de uma renovação dessa agenda dos ODMs, pensando também de uma forma mais ampliada e destacando, né, dentro dos objetivos, temáticas consideradas importantes e grandes desafios para a nossa sociedade. Foi quando, em 2012, então, houve a Rio+20 e toda a discussão que gerou a criação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, lançada em 2015, em torno de 17 grandes objetivos e 169 grandes metas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa agenda de 2015 que tem um limite estabelecido de cumprimento, é a grande ambição dessa agenda, até 2030. Vale contemplar, acho que eu trouxe aqui um comparativo, né, que os ODMs justamente tinham um foco bem segmentado de dimensão social e com relação ao desenvolvimento sustentável, com foco na sustentabilidade ambiental. E agora, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, surgiram justamente para conferir uma maior convergência entre as temáticas que compõem os 17 ODS. Né? Então, não é mais tratar uma agenda de forma segmentada, né, com temáticas segmentadas, mas é olhar, sim, os 17 objetivos de forma que eles possuam convergência com relação às metas que foram estabelecidas para todos eles. Com relação à participação do setor empresarial, retomando um pouquinho, aqui no Brasil, e eu acho globalmente, a instituição responsável por tratar dessa agenda é o Pacto Global, né, vinculado, como falei anteriormente, à ONU. Aqui no Brasil é a Rede Brasil do Pacto Global, e que justamente busca fomentar o desenvolvimento de agendas dentro das empresas, ou então de agendas setoriais, que é o caso do desafio imposto lá em 2017 para o setor elétrico brasileiro. Eu vou passar mais um pouquinho, que é o grande desafio justamente poxa, mas ok, os ODS são 17, 169 metas, mas o que eles têm a ver com o meu negócio? Como que eu consigo contribuir com essa agenda? Como que o meu negócio aqui em Curitiba, a Copel, geradora, distribuidora e transmissora de energia, fora telecomunicações, fora comercialização de energia, consegue contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Como que um fornecedor, um parceiro meu de negócio, pode ter a sua agenda também estabelecida de colaboração com relação aos ODS, ou até mesmo integrar, e esse é um grande desafio, integrar a agenda dos ODS, dos compromissos dos ODS, junto aos ODS estabelecida pela Copel. Né? Como que se consegue formar uma grande rede para atingir as metas associadas aos ODS? Então, o Pacto Global desenvolveu um guia, em conjunto com outros parceiros, né, para indicar uma orientação de qual que seria os passos do processo para você interiorizar os objetivos de desenvolvimento sustentável e centralizar esforços naquilo que efetivamente tanto empresa como setores possuem um maior poder ou potencial de contribuição. Lembrando o potencial de contribuição, seja para gerar oportunidades ou então justamente para mitigar impactos gerados por suas atividades. Então, são 5 grandes passos para você integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro da sua empresa, que vão desde um primeiro passo, entender o que são os ODS, que é uma etapa de sensibilização interna e de início de contato com stakeholders externos sobre o que são os ODS. Então, esse é um primeiro passo, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
para que eles surgiram, qual que é o grande propósito e qual que é a forma de atuação que eu posso ter sobre essa agenda. Quais são os compromissos que eu devo assumir com relação a essa agenda. Então, um primeiro passo de entendimento sobre o que são os ODS. Um segundo passo, legal, entendi os ODS, os meus principais stakeholders internos. Aí lembrando que interno estão todos os colaboradores, conselho de administração, toda a diretoria da empresa, externos, toda a gama de principais stakeholders vinculados à empresa. Poxa, agora a gente tem que saber, mas para onde que a gente tem que atuar? Com que a gente vai, com que nós vamos nos comprometer, né? Seja numa atuação individual da empresa, ou seja numa atuação maior enquanto setor, que é o caso do setor elétrico brasileiro. Então, existe um segundo passo, que é justamente definir as prioridades, ou seja, aquilo que é mais impactante com relação ao meu setor de atuação, ou seja, as minhas atividades olhando para os ODS. Olha, o setor elétrico olhando para os ODS, ele impacta dessa forma, e olhando os ODS de fora para dentro da empresa, também tentando enxergar de que forma que eu consigo contribuir para grandes objetivos estabelecidos dentro dessa agenda. Então, é uma via de mão dupla, né? Para num terceiro passo, e esse é onde se encontra o setor elétrico hoje no trabalho em andamento, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é estabelecer metas e grandes objetivos em torno dos ODS que foram priorizados pelo setor. Então, esse é o terceiro passo, que é onde nós estamos junto ao trabalho realizado com o Pacto Global e com grandes empresas do setor elétrico. Para, então, seguir num quarto passo, que é justamente, olha, entendi o ODS, priorizei, sei quais aqueles que eu realmente tenho um potencial maior de contribuição, seja para mitigar alguns impactos, ou como um processo ainda de prevenção de alguns riscos associados ao meu negócio, ou seja, num processo de geração de oportunidades. Eu tenho passando pelo processo de definição de metas e indicadores associados a esses ODS priorizados, tenho um quarto passo, e esse para mim é o passo mais complicado, que é, poxa, legal, definir metas, definir indicadores para acompanhar essas metas, assumir um compromisso normalmente público, mas internamente eu preciso integrar ao meu negócio. Ou seja, eu preciso incorporar tudo aquilo que eu estabeleci como indicadores e metas naquilo que eu já tenho no meu fluxo do dia a dia, do meu negócio. Ou seja, num plano de crescimento da companhia. A Copel, pegando o exemplo da Copel, lógico, né? A Copel tem ali um plano de crescimento para os próximos anos. Será que ela já contempla os objetivos de desenvolvimento sustentável que ela se comprometeu na análise desse plano de crescimento? Será que ela já contempla essas metas e objetivos associados aos objetivos de desenvolvimento, aos ODS, em toda a sua cadeia de valor? Né? Então, seja com fornecedores, que é nosso público de hoje, mas com outros parceiros de negócios da Copel, de que forma que ela integra isso dentro das suas estratégias para fazer justamente com que exista um compromisso, desde diretoria, conselho de administração, diretoria, até toda a operação da empresa, para que aquela agenda pública assumida seja cumprida. E esse é o maior desafio que nós entendemos hoje, quando existe aí a grande ambição de se construir uma agenda setorial, né? Como que depois de se estabelecer os ODS e metas estabelecidas para os ODS priorizados para o setor, cada empresa consegue integrar essas metas dentro das suas respectivas atividades. Para então, no quinto passo, e esse acaba sendo um passo considerado um pouco mais tranquilo, que é de conferir transparência, né, para todo esse trabalho realizado de priorização, toda essa construção realizada com relação aos ODS, ou seja, uma vez que eu assumo um compromisso, eu tenho que demonstrar publicamente como que eu tenho atingido esse compromisso assumido, né? E aí, como que eu tenho atingido o compromisso assumido, é justamente apresentar possíveis desafios
encontrados durante esse percurso, né? 2030 está aí, faltam apenas 10 anos, então é pouco tempo, né? Então, poxa, quais são os grandes desafios que surgem durante o período e que de repente me obrigam ou me levam a uma revisão de metas e estabelecidas? Uma delas a própria Gabriela apresentou há pouco, né? A pandemia, né? Então, muitas empresas que já possuem compromissos estabelecidos com os ODS estão com um olhar agora de impacto associado ao Covid-19. Como que o Covid realmente tem piorado o cenário de algumas metas estabelecidas para os ODS até 2030. No caso, a Gabriela trouxe um cenário associado a direitos humanos, mas existem outros sendo pensados para outras frentes, para outros objetivos, né, para outros ODS. E qual que é a maturidade do setor elétrico, de energia elétrica no Brasil perante a Agenda 2030, né? Então, lá em 2017, quando houve essa provocação da Rede Brasil do Pacto Global para tentar trabalhar setorialmente uma agenda de integração dos ODS, né, foi feita uma grande pesquisa e um grande trabalho que justamente culminou na priorização dos ODS citados pela Gabriela há pouco, eu vou falar um pouco mais para frente, e que gerou essa publicação de integração dos ODS no setor elétrico brasileiro. Ela é pública, né? Depois acho que a apresentação vai ficar disponível para vocês e é possível acessar, e tem todo o passo a passo realizado para se chegar na priorização dos ODS. Mas, resumidamente, foi um processo que contemplou uma grande pesquisa survey envolvendo diferentes stakeholders associados ao setor elétrico, e aí eu fiz um destaque interessante. Durante essa pesquisa, foi questionado, né, qual que é o nível de entendimento dos stakeholders a respeito dos ODS, né? Como que vocês entendem essa agenda da ONU dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E aí é interessante que no caso específico aí destacado de fornecedores, e com esses critérios de resposta, né, você tem para fornecedores ainda um gap significativo de entendimento sobre o que são os ODS. Quando a gente realmente olha um pouquinho mais para fora, ainda falta as empresas conferirem uma maior capilaridade na divulgação dos objetivos de desenvolvimento sustentável com relação aos seus públicos de interesse que estão do lado de fora, né? Então, no caso dos fornecedores, tanto fornecedores críticos e fornecedores em geral, ainda existe uma grande lacuna. Vocês percebem que no caso de fornecedores críticos, não existe nenhum percentual associado a um nível de entendimento bom nem excelente sobre o que são os ODS, né? Então aí foi já de largada um dos grandes desafios impostos para o setor, que é de realmente conferir maior publicidade aos objetivos e justamente chamar os seus principais parceiros para essa agenda. Internamente, você já tem um pouco mais de entendimento com relação ao que são os ODS, mesmo assim, com muito trabalho ainda a ser feito. Lembrando que essa pesquisa foi de 2017, tá? Vou passar aqui. Pronto. Aí esse foi o resultado final. Aqui é uma matriz de temas considerados, de ODS considerados relevantes, tanto tendo como do ponto de vista de impactos positivos, como do ponto de vista de oportunidades. Acho que deve estar um pouco pequeno para vocês enxergarem agora, mas durante a pesquisa, durante todo o trabalho, foi realizada uma segmentação com relação ao setor, ou seja, foi trabalhado de forma separada os impactos positivos e negativos de oportunidades, pensando no setor de geração, no segmento de geração de energia, e a mesma orientação, ou seja, o mesmo trabalho foi realizado, o mesmo levantamento foi realizado com relação à parte de distribuição e transmissão de energia. Isso porque, efetivamente, os impactos associados tanto à geração quanto à distribuição e transmissão são bem distintos, né? E também as oportunidades são bem distintas. Então, nada mais correto do que você fazer uma análise de impacto positivo e negativo e de oportunidades de forma segmentada
e depois sim fazer uma análise de convergência para poder estabelecer quais que seriam e foram definidos os ODS a serem priorizados pelo setor elétrico brasileiro. Então, desse trabalho todo realizado em 2017, depois de todas as discussões, todas as avaliações realizadas, chegou-se aos 5 ODS que seguiram como priorização para o setor, que é o ODS 7, de energia limpa e acessível, o 8, de trabalho decente e crescimento econômico, exaltado aqui pela Gabriela, e eu, como sociólogo de formação, exalto bastante e vejo as empresas bem distante deles, acho que ele causa um certo medo, né, nas empresas, em quererem assumir um compromisso maior, e lógico, tem todo o cenário atual de pandemia que tem prejudicado bastante. O de indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, que é o ODS 11, e por fim o ODS 13, que é uma ação global contra mudanças climáticas. Mas e agora, né? Então, poxa, fizemos a priorização dos ODS, conferimos lá dentro de uma ordem de relevância dentro para o setor 5, né? Definimos 5, e aí? A gente tem que definir quais são as metas, indicadores e propor metas para esses 5 ODS. E é justamente o estágio que nós estamos hoje do projeto, lembrando lá atrás, os passos estabelecidos dentro daquele guia orientador do Pacto Global. Nós estamos agora avançando na fase 3, praticamente finalizando, né? Temos aí mais 2 meses de trabalho conjunto para poder finalizar esse trabalho, mas é justamente avançar na definição de indicadores e metas para o setor elétrico brasileiro. Todo mundo tem que participar, né? Todos os atores envolvidos nas atividades, que fazem parte do setor elétrico, né? Então, fornecedores, comunidades, governos, a sociedade civil organizada, bom, todos aqueles que de alguma forma são impactados pelas atividades do setor elétrico brasileiro devem ser, sim, de alguma forma alcançados por essa iniciativa, né? Esse é o nosso grande propósito. Para além disso, é lógico estimular que outros atores eles passem também a discutir, né, os ODS dentro das suas respectivas corporações, né? Então, poxa, será que um grande fornecedor da Copel, um pequeno e médio fornecedor da Copel, ele tem como também fomentar internamente a agenda dos ODS? Tem sim, e tem até como contar, possivelmente, com o apoio de grandes empresas, no caso, a própria Copel, para fazer realmente uma troca de experiências a respeito daquilo que tem sido feito, né? Então, essa é uma outra questão importante. Ninguém realiza a agenda dos ODS, ninguém cumpre meta de ODS sozinho, né? Então, as metas dos ODS, sim, podem ser e devem ser compromissos assumidos por empresas, no caso que a gente está tratando especificamente agora, mas tem que deixar bem claro que essa agenda ela só é factível se você trabalha ela de forma coletiva. Não é à toa que existe um ODS específico, que é o ODS 17, que é justamente de fomento, né, a esse processo de mobilização em torno da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes não existia, na época lá dos ODMs, não existia um objetivo específico, mas para essa agenda maior dos ODS, tem um ODS que é o 17, que é justamente para fomentar todo esse processo de mobilização de toda a sociedade em torno dos ODS. Aqui o meu muito obrigado a todos que estão participando dessa vídeo. Eu deixo aqui os meus contatos, né, para vocês que queiram trocar um pouco mais de ideia, e à disposição de responder possíveis perguntas e respostas, responder possíveis perguntas mais para frente, e de novo pedir desculpas pelo meu atropelamento no início da vídeo. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela transparência.
É isso Tá aí. certo. Acontece essas coisas, a gente está ciente que acontece ao vivo, é assim mesmo, como me falaram, inclusive. Mas agora nós iremos falar um pouquinho sobre mudança do clima, nessa palestra que será ministrada por Giovanni Marcel Teixeira, que é engenheiro químico e mestre em engenharia química na área de controle de processos, ambos pela UFPR. É analista ambiental na Copel e coordena as comissões de ecoeficiência, adaptação e planejamento estratégico da mudança do clima. A palavra está com você agora, Giovanni. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado, Emílio. Vou começar a apresentação, colocar em tela cheia. Então, quando nós falamos em mudança do clima, algumas questões merecem um pouco de atenção, porque elas se confundem muito dentro do ambiente do coletivo ou de alguma outra questão que possa da sociedade de uma maneira geral. A primeira delas é que ele é um fenômeno global. Isso tem um caráter bem expressivo porque há uma certa confusão entre, por exemplo, uma poluição local, um carro, né, que tenha um problema de emissão de poluentes, né, isso é uma poluição local, ela não é um fenômeno global. Então, quando nós estamos falando aqui, é uma soma de fenômenos que vai desde você ter a emissão aqui do Brasil, com a da China, com a dos Estados Unidos, com a Europa, e todas elas se somam na atmosfera. É essa a problemática. Então, por isso que quando se fala que é um fenômeno global, nós temos que ampliar os horizontes do pensamento, não restringirmos a uma ação local, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem assim, mas meu carro, ele tá certo, eu sempre mando para a oficina. Ok, mas é um pouco além disso que nós estamos falando. E aí esse conjunto de impactos de cada situação, de cada país, é que acaba tendo uma encrenca dentro do sistema global. E antes de eu começar a detalhar um pouco mais essa informação, é importante também que se tenha uma outra diferenciação entre o que é clima e o que é tempo. Elas são coisas diferentes. Quando eu falo de clima, eu estou me referindo a uma média global, a uma caracterização de um espaço geográfico. Então, por exemplo, eu estou numa região sul do país, ela tem uma característica, é um clima temperado, ela tem uma regularidade de chuvas, existe uma regularidade de calor em determinados momentos do ano. É diferente do Nordeste, que tem uma outra característica. Diferente do Norte do país, que vai ter uma outra característica, né? Então, eles não vai ter um frio, vai ter uma época mais de chuva, uma época menos de chuva. Isso caracteriza o clima. O tempo não. O tempo é um retrato da hora. Então, por exemplo, quando nós assistimos um noticiário e eles falam, a gente vai dar a previsão do tempo, está se falando naquele momento. E naquele momento, realmente, pode ser que eu tenha uma chuva agora, depois eu vou ter, vai cessar a chuva, ou vai ter uma continuidade da chuva, vai fazer sol. Então, aquilo realmente vai ter uma mudança. O clima, nós esperamos que ele não tenha mudança. E o que se tem observado é que realmente esse clima está sendo modificado. E aí, isso traz uma preocupação. E até a ONU traz essa preocupação, colocando que a mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo, da sociedade. Por quê? Porque como ela faz uma modificação dentro desses perfis de média, de caracterização do espaço, quando eu coloco que variar a chuva, variar a quantidade de vento, ou um outro fenômeno temporal, isso vai trazer para a sociedade impactos, como, por exemplo, na produção de alimentos. E aí, quando eu falo nessa produção de alimentos, eu tenho que lembrar que eu posso ter, por exemplo, uma determinada região que vai ter uma seca prolongada e aquele determinado produto que é produzido nessa região passará a não ser mais produzido. E como é que eu faço, nesse sentido, com
a cadeia que depende desse alimento, né? Vou buscar em outras regiões, quanto isso vai me custar? Ou não vai haver a disponibilização dele? Então, aí já começa uma questão para a sociedade, já um impacto. E aí ela coloca que vai desde a produção de alimentos até o nível do mar. Então, é um ambiente bem vasto, bem extenso. O que que isso quer dizer, né? O que que nessa lógica vai trazer que ela vai ter até o nível do mar? Isso quer dizer que vai influenciar também no planejamento das cidades. Há uma expectativa de que aumente o nível dos mares nos próximos anos. E cidades costeiras como Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis serão impactadas para isso. Como é que eu faço com uma população que já está alocada dentro desses espaços públicos e simplesmente elas vão ser ameaçadas nos próximos anos, o mar irá avançar um pouco mais, a ponto de algumas cidades terem perda significativa de território. Então, eu não consigo colocar uma população simplesmente do dia para a noite em um outro espaço. Eu não mudo uma geografia sem planejamento. Então, é por isso que ele traz, que ele vão os impactos desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar. É muito extenso essa alteração. E tanto é que a gente já sabe que desde o início da pré-revolução industrial, lá de 1850, 1900, até os dias de hoje, a temperatura média do planeta subiu aproximadamente 1 grau, né? Uma pequena variação para mais ou para menos. Isso é uma temperatura média do planeta. E nós temos que lembrar que o aumento nas temperaturas dos oceanos não sofreu tanto isso. Isso quer dizer que, então, se eu somar a temperatura dos oceanos com mais do espaço de terra, o espaço de terra teve muito mais aumento de temperatura. Então, isso quer dizer que os efeitos são mais intensos. Eles estão acontecendo numa maior magnitude. E aí, a discussão já é longa do que ser feito, o que os países precisam se engajar. Então, eu volto nessa questão que é um fenômeno global, porque ele envolve não só um país. É diferente de eu fazer uma medição, eu faço uma determinada ação em Curitiba e não preciso fazer em outro canto. Nesse caso, eu preciso fazer uma ação coletiva de países, de cidades, para que esse aumento de temperatura seja reduzido. Para que nós não tenhamos, como se projeta para 2050, para 2100, que a temperatura do planeta, na média, aumente 2 graus. Então, se isso acontecer, nós vamos entrar num colapso no planeta. Então, em 2015, na COP21, em Paris, foi aprovado o Acordo de Paris, em que os países se comprometeram a reduzirem suas emissões, de tal maneira que nós não venhamos a passar de 2 graus nessa temperatura média. O ideal seria que não passasse de 1,5 grau. E se espera que até 2050, que os países consigam zerar suas emissões de gás carbônico e até 2100 as demais emissões. Só que o que se tem observado é que, mesmo com todos esses compromissos, a projeção é que a temperatura passe de 3 graus, porque não se está observando que os países realmente estão cumprindo seus acordos, que eles estão fazendo ações para que isso venha acontecer. Então, os impactos estão vindo cada vez mais rápidos. Essa é a percepção que se tem pelos monitoramentos. Então, é como se nós, em vez de estivéssemos freando o carro para ir para o abismo, na realidade, nós estamos acelerando esse carro. Então, a gente está trazendo o impacto de muito mais longe. E dentro não só dos governos, as ações, elas acontecem, como também dentro das empresas. E a Copel, por ser uma empresa sustentável, ela aprovou, em 2018, a sua política de mudança do clima. Eu vou deixar aqui o link disponível para acesso. E essa política é o nosso norteador de ações. Ela vem a nortear desde a questão do que trabalhar, como também do que investir, de como fazer essa gestão dentro da empresa. Então, isso é importante que as empresas tenham esse compromisso, que elas coloquem o que elas podem ser feitas, assim como a Gabriela comentou na apresentação de direitos humanos em relação ao Covid, assim também deve se pensar em termos de mudança do clima. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? De uma certa maneira, o mercado regula isso.
E aí, nós começamos a entrar num conceito que se chama adaptação. Adaptação à mudança do clima, ela corresponde ao que as empresas podem fazer, ou o que a sociedade, melhor dizendo, pode fazer, né? Ou seja, como ela deve se planejar. Isso também é uma diretriz que já se aponta que fazer um planejamento hoje custará muito menos caro para as empresas que no futuro. É importante ter essa ideia, porque nós vivemos num país em que planejamento não é muito atrelado dentro das ações das pessoas, né? Então, imagine isso dentro de um espaço global. E o que seria isso, né? Por que está dizendo que esse custo é menor, né? Porque o que se for feito hoje, a gente vai conseguir reverter no futuro, ou vai conseguir atrasar no futuro. Essa também é uma grande discussão em respeito de mudança do clima. Não adianta nada eu zerar hoje minhas emissões, tudo, parar simplesmente, e achar que eu vou conseguir parar o tempo. Eu não vou conseguir isso. Vai levar um certo tempo até se regularizar. Então, por isso que se tem essa questão. Reduzir hoje, reduz o custo no futuro. Eu preciso ir parando, diminuindo, para que daqui 10, 15 anos, esse pequeno aumento que se teve consiga trazer um impacto significativo no futuro. E aí, a primeira questão, a primeira lição que deve ser feita, tanto dentro da esfera pública como dentro da esfera privada, é monitorar os seus riscos. Algumas cidades já no Brasil já estão trabalhando isso, a própria Prefeitura de Curitiba é uma delas, como Belo Horizonte, como Recife, já tem trabalhado em planos de adaptação à mudança do clima. O que consiste isso? Você precisa levantar quais são realmente os seus impactos. E quando se fala de impactos por exemplo, se tiver um problema de racionamento de água, o que isso impacta para a minha empresa? O que isso impacta dentro da minha cidade? E aí cabe lembrar que, se a gente pegar um exemplo bem prático, uma determinada siderúrgica aqui no Brasil já teve um problema disso, um racionamento de água nos anos 10, agora de 2000, 2010, por ali. Eles tiveram um racionamento e a água impactou significativamente na produção. Uma vez que não tinha água, tiveram que ser feitas reduções na produção do aço. Isso, com certeza, impacta financeiramente a empresa. Na agricultura, acaba acontecendo a mesma coisa. Quanto uma chuva em excesso ou uma seca acaba impactando o meu negócio. Então, eu preciso ter em mente que não pensar, não me planejar, vai impactar o meu negócio. Eu não vou ter um produto para entregar, eu vou precisar fazer alguma modificação, eu vou precisar alterar o meu processo. E aí, trazendo para o setor elétrico, nós temos um problema sério. Chuvas e secas impactam significativamente na produção de energia, justamente porque o setor elétrico depende da produção hídrica de energia. Ventos impactam nas linhas de transmissão e distribuição. Eu vou acabar não fornecendo energia para o meu cliente, eu vou deixar mais empresas, mais indústrias, uma sociedade sem energia. Como é que eu faço para rapidamente atender esse público? A adequação do espaço público se deve, por exemplo, mais chuvas, mais enchentes, maior intensidade do mar. Como é que eu vou fazer para recuperar uma orla ou uma determinada pessoas que dependem daquele espaço público? Como é que eu penso nisso? Então, eu já preciso me planejar. Existem cidades no mundo que já estão pensando em construir diques maiores para que proteja a cidade, como Veneza ou até mesmo Amsterdã. E aí eu preciso... Roterdã. E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira questão é identificar quais são as fontes, se planejar para uma projeção de aumento de 1,5 a 2 graus no futuro. O que isso impacta em termos de chuva e vento e que ações que eu posso fazer. Aí sim eu consigo mensurar meus riscos e custos que vão estar envolvidos.
esta acaba sendo uma grande preocupação no que se refere à adaptação e a riscos da mudança do clima. Mas o que leva a tudo isso? Por que acaba acontecendo toda essa onda? Isso se deve ao que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura média do planeta, causada pelo que a gente chama de gases de efeito estufa. São gases que vão para a atmosfera. E por que esse nome estufa? Porque lembra a lógica de uma estufa, como se você estivesse dentro de um local fechado, a radiação do Sol penetra, parte dela volta, sai do planeta e parte fica concentrado. Quanto mais gases estiverem concentrados, é como se eu aumentasse a espessura da estufa e deixasse mais quente o local. É o que eu costumo chamar de efeito chocolate derretido. Você coloca um chocolate para derreter em banho-maria, quanto mais você esquenta a água, mais quente fica a água do banho-maria, mais calor eu estou fornecendo para o chocolate. Então, em vez dele começar a amolecer, na verdade, ele vai começar a queimar. E essa é a lógica do aquecimento global. É isso que tem acontecido. Então, esse aumento de 1,5 a 2 graus que se projeta, ou que já teve de 1 grau, é você jogar mais calor e você alterar o ambiente que nós vivemos. Do que se deve isso, né? De onde que se deve esses gases? Então, queima de combustíveis fósseis, corte de vegetação, por conta até de evitar o sequestro de carbono, a geração de resíduos de esgoto que libera o metano e a liberação de determinados gases que eu vou mostrar para vocês aqui a seguir. Então, é importante que saibamos quanto existe desses gases no planeta. E para isso, até para a gente poder saber que eles estão aumentando, quanto aumentando, ou de que maneira que minha ação está sendo efetiva. E aí a gente chama o que seria uma espécie de imposto de renda do carbono, que nada mais é, o nome técnico para isso, inventário de emissões de gases de efeito estufa. Mas é uma analogia como se fosse o imposto de renda. Eu vou contabilizar quanto de carbono, quanto de gases foram emitidos. Isso tem um fator, porque ainda no Brasil isso não é contabilizado financeiramente. Nós não sabemos isso quanto custa. Então a gente costuma dizer que carbono tem valor, ele tem preço. Países como Chile, Argentina, países europeus, Califórnia e outros mais, já cobram por emissão. Então, através dos seus inventários, é cobrado uma taxa, por exemplo, $5, $8, em função do que se mede. E aí, você precisa fazer um pagamento disso, ou de pagamento como tributo para o Estado, ou de compra de ações de empresas que vendem créditos de carbono. Então, por isso, nós costumamos dizer que nós temos um valor de precificação. E a contabilização é feita através de gases, como CO2, metano, N2O, SFC, são gases que são específicos para isso e que existem ferramentas simples de calcular, que na realidade elas são como imposto de renda. Você informa através, por exemplo, do consumo de combustível, consumo de energia elétrica, e ela faz a conta. Você não precisa, na realidade, ficar calculando esses gases. O próprio sistema já calcula, ele é muito simples de fazer isso. E, para se ter uma ideia, a Copel já faz inventário há mais de 10 anos. Então, o que vem agora é o que você está cobrando cada vez mais das empresas, que os seus fornecedores, que quem esteja engajado dentro da sua cadeia de valor, comece também a contabilizar, para que eu possa, assim como no imposto de renda eu faço a declaração de quanto eu tive lá com desgastos com médico, com escola, eu também coloque dentro dos meus fornecedores quanto eu estou fazendo essa questão de emissão, o quanto eu sou responsável por isso, né? Então é importante que essas empresas também façam seus inventários, também publiquem essas informações, que a gente possa medir quanto meu cliente também emite, que não seja só as empresas maiores que façam a sua contabilização, mas que todas as empresas, de uma maneira geral, façam isso. E, por fim, que ações que eu posso fazer para que reduzam essas emissões? Então, é o que a gente chama de mitigação de emissões. São o desenvolvimento de ações que irão reduzir as emissões ou até mesmo sequestrar carbono, como, por exemplo, plantio de árvores ou até mesmo captura de carbono e incorporação dentro do solo, que ele faça isso. Já existem empresas como a Shell, por exemplo, que já fazem esse sequestro e a inserção dentro debaixo da terra, do mar. Uma outra questão, entre elas, são as ações de eficiência energética, porque elas reduzem o consumo de energia e, portanto, eu preciso buscar menos fontes térmicas quando a hídrica ou a solar não dão conta.
E também vou disponibilizar mais energia, irá sobrar mais energia, sem precisar que sejam construídas novas usinas, nesse sentido. A redução do consumo também de bens, porque uma vez que você consome menos bens, você irá gerar menos resíduos, você irá produzir menos gasto energético na produção, e isso faz também com que acabe contribuindo para a mitigação das emissões. O uso da pegada de carbono, nós saibamos realmente quanto um produto emite, né? Isso é importante porque você tem poder de decisão, vou comprar de um que emita menos ou que emita mais. A redução do desmatamento, isso foi até um dos compromissos que o Brasil assumiu, no sentido de que nós tivéssemos menos desmatamento e isso estimulasse a preservação do espaço. O último relatório do IPCC já divulga isso, que o solo é um dos contribuintes também na questão tanto do sequestro como de emissões. Então, quanto mais corte tiver, menos ele vai contribuir no sequestro e mais ele vai contribuir também na emissão de poluição. Você tem um efeito negativo duplo. A agricultura também mudar a sua forma de produção, que ela seja uma agricultura mais sustentável, que imita cada vez menos. E, por fim, a busca de novas tecnologias, como transportes menos poluentes, que cada vez faça-se menos o uso de diesel, de gasolina, que busque alternativas de combustíveis como etanol ou até mesmo de carros elétricos, que tenha incentivada a questão da geração distribuída ou de fontes limpas como a solar ou a eólica, e as construções também sejam pensadas já de uma maneira mais sustentável, mais inteligente, que isso faça a eficiência energética seja melhor conduzida, menos recursos disponibilizados. Com isso, aí nós fechamos essa questão de ter menos emissão de gases de efeito estufa. Finalizando, eu coloco também que a gente tem que pensar o seguinte: quando eu mitigo as emissões, quando eu reduzo as minhas emissões, eu estou impactando menos e vou gastar menos com adaptação. Se eu não fizer o bloqueio aqui das emissões, ele vai acelerar os efeitos da mudança climática e, por fim, vai trazer um impacto. O planeta vai responder por isso. É um efeito causa-consequência. Tendo consequência, vou gastar mais para adequar minhas estruturas. Então, é nesse sentido que eu trago. As empresas são responsáveis e elas, junto, devem se adaptar para que as emissões reduzam e, de uma certa maneira, a gente gaste menos no futuro. É uma lógica que, pensando hoje, irá se gastar menos amanhã. Eu agradeço a disponibilidade de vocês de estarem assistindo e ao fim fico aberto para questionamentos. Obrigado. Hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre o voluntariado na Copel, sobre como ele começou e qual é a situação atual do nosso programa de voluntariado e como a pandemia afetou, né, as ações de voluntariado não só na Copel, mas também em outras empresas, e dá algumas ideias também de como o voluntariado pode contribuir nesse momento difícil que nós estamos passando. Então, o programa de voluntariado na Copel existe formalmente desde 2004, mas ele surgiu por demanda dos próprios empregados, lá por volta do ano 2000, e foi formalizado em 2004, através de uma circular assinada pelo presidente da época, que estabeleceu que todos os funcionários da Copel poderiam fazer voluntariado e, para isso, usar 4 horas por mês do horário de expediente para fazer essas ações. E isso foi, ainda é válido, né, as horas, a gente ainda pode usar essas horas todo mês, só que em 2018 nós tivemos uma pequena alteração nesse formato de utilização, para beneficiar algumas ações que precisariam de mais tempo do que 4 horas por mês. Então, em vez de 4 horas por mês, agora nós podemos fazer 8 horas a cada 2 meses. A quantidade de horas não alterou, mas essa flexibilização possibilitou que mais ações diferentes ocorressem. E em 2016, nós passamos por uma pequena reestruturação no programa, para possibilitar que mais ações corporativas acontecessem, e isso trouxe uma transformação do voluntariado na Copel. Então, o que eu vou falar agora é sobre essa reestruturação. A primeira ação que nós fizemos foi a criação de uma rede de voluntariado, que são os representantes do voluntariado da Copel no interior. Como eu fico aqui em Curitiba, essas ações acabavam acontecendo basicamente aqui, e no interior aconteciam mais ações por iniciativa dos próprios voluntários, né, iniciativas independentes.
aí, com a criação da rede, foi possível que mais ações corporativas acontecessem também no interior. Então, hoje nós funcionamos com 6 núcleos e com representantes, né, desse voluntariado no Paraná inteiro. E também criamos uma chamada pública permanente para sanar um problema que nós tínhamos de como escolher as instituições que receberiam as ações corporativas da Copel. Como a Copel é uma empresa de economia mista, eu, como coordenadora do programa, não posso escolher uma instituição que eu goste só porque eu gosto e vou lá e levo os voluntários da Copel lá. Então, para possibilitar que todas as instituições que quisessem ser parceiras da Copel nesse voluntariado pudessem participar, foi criada essa chamada pública permanente. Hoje nós temos 59 instituições cadastradas no Paraná todo. Todos os núcleos da rede de voluntariado têm instituições cadastradas. E isso possibilitou uma diversificação nos tipos de atividades de voluntariado que aconteciam. Até 2016, eram basicamente iniciativas próprias dos voluntários, com uma cara bem de atividades manuais, tanto de artesanato, quanto conserto de computadores, ou fazer móveis em madeira, esse tipo de ações. E isso acaba afastando as pessoas que não têm essas habilidades manuais e elas não se sentiam aptas para fazer o voluntariado da Copel. Então, com a criação da chamada pública, essa diversificação das instituições participantes, nós começamos a ofertar ações diferentes, como ações de brincadeiras com crianças, palestras sobre temas que a gente trabalha na Copel, organização de espaços, de bibliotecas, de cozinhas de instituições sociais, enfim, a gente também trabalhou em hortas, que atraiu bastante voluntários que têm afinidade com esse tema, e isso possibilitou uma diversificação bem grande do rol de ações que nós começamos a participar, né, como voluntários, e isso trouxe um crescimento no programa. Então, de 2015, que foi o ano anterior a essas mudanças, até 2018, nós tivemos um aumento de 93% no número de voluntários na Copel, e em 2019 nós praticamente não tivemos o número de voluntários, mas em 2019 nós tivemos um programa de demissão voluntária, né, na Copel, e tivemos uma redução de quase 1.000 pessoas no quadro de funcionários. Então, podemos considerar que o programa continuou crescendo, apesar do número não ter aumentado, né? E, no ano passado, nós desenvolvemos um projeto inovador de voluntariado na Copel, que foi o projeto Iluminando Mentes. Ele foi possível graças ao prêmio Viva Voluntário, que o programa de voluntariado da Copel recebeu do governo federal em 2018, e graças a esse prêmio, a Fundação Banco do Brasil pagou para os vencedores desse prêmio R$50 mil para ser utilizado num projeto de voluntariado. Então, a Copel decidiu utilizar esses R$50 mil no projeto Iluminando Mentes, que foi desenvolvido em parceria com a ACID, que é uma instituição social aqui de Curitiba, que atua na causa da pessoa com deficiência, e já tinham expertise no desenvolvimento de projetos de mentoria, então eles nos auxiliaram no desenvolvimento do nosso projeto. Então, ele funcionou em 5 cidades do Paraná, e em duas frentes, né? Em Curitiba foi a mentoria, de fato, com 3 instituições sociais que atendem pessoas com deficiência, que escolheram 3 áreas gerenciais para serem trabalhadas com os voluntários da Copel. Então, nós abrimos inscrição para 27 voluntários, mais de 60 pessoas se inscreveram para participar, então nós tivemos que desenvolver um processo de seleção desses voluntários, e eles atuaram como mentores nessas instituições, nesses temas escolhidos, por 6 meses, fazendo reuniões e passando conteúdos e estipulando tarefas para que as instituições pudessem se desenvolver. E a segunda frente foram as ações de voluntariado que aconteceram em Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. E os voluntários que se inscreveram para participar dessas ações, primeiro participaram de um período de sensibilização para a causa da pessoa com deficiência, que aconteceu dentro da Copel mesmo, numa sala de reuniões, e à tarde eles participaram de uma ação de voluntariado com as pessoas atendidas pelas instituições participantes. Então,
como resultados, nós tivemos em Curitiba, foram escolhidas 3 instituições, como eu disse, né? Foi a AFES, a APABB e a Escola Mercedes Stresser. Essas instituições escolheram áreas de liderança, marketing, RH e captação de recursos para serem trabalhadas. Os voluntários passaram primeiro por uma capacitação sobre o programa para poder desenvolver o plano de trabalho com as instituições e daí começar a mentoria de fato. Então, foram beneficiadas 1.200 pessoas com deficiência, 25 voluntários participaram, nós tivemos 2 desistências de voluntários nesse período, né, da ação, e foram 6 meses de voluntariado. E as ações de voluntariado que ocorreram no interior foram na APAI de Cascavel, na Associação Maringaense dos Autistas, no Centro Ocupacional de Londrina e na APACD de Ponta Grossa. Foram 93 pessoas com deficiência beneficiadas, 31 voluntários e 136 horas de voluntariado. Então, atualmente, né, depois que foi estipulada a pandemia e a quarentena, isso afetou o nosso programa de voluntariado, as ações não puderam mais ser feitas presencialmente, e então nós tivemos que reinventar o nosso programa, basicamente. Nesses 3 meses, né, que nós estamos em quarentena, trabalhando em home office, muitos voluntários se uniram virtualmente para auxiliar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento da pandemia. Então, vários voluntários da COPEL, de todo o estado, se juntaram para arrecadar alimentos e para produzir máscaras também para doação para a sociedade. Então, já foram arrecadados 4.000 quilos de alimentos doados para instituições sociais e para comunidades vulneráveis, e foram produzidas 3.000 máscaras também. Aqui em Curitiba tem um grupo de voluntários que está trabalhando com isso. Eles tanto produzem máscaras para doação direta para, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua ou outros tipos de públicos vulneráveis, e também fizeram campanhas nos condomínios que eles moram, trocando máscaras por alimentos para serem doados, alimentos e materiais de higiene também. E, então, quais foram os impactos da pandemia nesse momento, né, nas ações de voluntariado? Primeiro, o aumento do número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? No Brasil, estima-se que mais de 51% das famílias das classes D e E perderam metade ou mais das suas rendas, graças à proibição, né, do trabalho, a perda de empregos, enfim. E, então, o voluntariado está sendo mais do que nunca muito necessário, né, nesse momento. Então, aumentaram também as necessidades básicas urgentes, teve um aumento da fome, né, de falta de água, de falta de materiais de limpeza para que seja feita a prevenção do Covid. Então, também o voluntariado pode atuar muito fortemente nessa frente. E também mexeu com a essência do voluntariado, né? O trabalho voluntário sempre foi visto como trabalhar lado a lado, fazer parcerias, estar junto, de mãos dadas, compartilhando o momento, colaboração, enfim. E agora, com essa proibição de aglomerações, né, com distanciamento social, todo mundo teve que reinventar a forma de fazer voluntariado. As ações voluntárias online já aconteciam antes, só que eram em muito menor número. E agora é muito importante repensar essa proporção, aumentar a quantidade de voluntariado online que é feito e deixar para, né, as ações que têm que ser presenciais, como essas doações de alimentos, tem que ser feitas com o maior cuidado possível para evitar o aumento da contaminação. E, para finalizar, né, nós estamos todos no mesmo mar, todo mundo está passando pela pandemia, só que nós navegamos em barcos diferentes, né, e algumas pessoas não têm nem barco para navegar. Então, nesse momento, as desigualdades foram mais evidenciadas, né, então o voluntariado está aí para tentar reduzir isso e melhorar essa situação. Então, algumas ideias, né, para voluntariado online, para que
a gente na Copel possa trabalhar com isso, as outras empresas também possam estimular o voluntariado online. Então, a primeira é o formato de mentoria, como nós fizemos ano passado, a nossa mentoria foi presencial, mas é perfeitamente possível que ela seja feita online também. Então, a mentoria pode ser desde ajudar a gestão das instituições sociais, orientações sobre carreira para jovens, gestão para pequenos empresários que estão passando por dificuldade. Também você pode conseguir tutores online para auxiliar os estudantes de escolas públicas e os seus responsáveis que estão tendo dificuldade com essa questão das aulas online. Os alunos estão tendo que aprender, né, esse novo formato de estudo. Os professores também estão passando por dificuldade, porque não receberam treinamento específico para dar aulas online, então está sendo um momento bem difícil aí nessa questão da educação. Outra ação importante seria adotar um idoso. Tem muitos idosos que moram sozinhos. Hoje mesmo eu vi na televisão, fizeram uma estimativa que metade dos domicílios com pessoas que moram sozinhas são idosos. E eles estão passando por um momento muito solitário, né, com essa pandemia, isolamento social. Então, se você conseguir voluntário para fazer chamadas de vídeo, ligações, ou até mesmo mensagens de texto, né, com cuidado, né, com esse idoso, uma preocupação, perguntar como ele está, se precisa de alguma coisa, isso vai auxiliar a diminuir essa solidão, né, dos idosos que estão passando agora. Outra ideia seria a simulação de entrevistas de emprego online, como muitas pessoas perderam o emprego, né, com essa crise, auxiliar nesse processo de recolocação no mercado de trabalho. Então, seria uma ideia legal para voluntários da área de RH. E também o programa Nota Paraná, que já era forte antes da pandemia e agora, mais do que nunca, ele é fundamental, que ele garante renda para as instituições sociais, né? As notas fiscais sem CPF podem ser doadas para instituições sociais e esse trabalho é muito importante, feito pelos voluntários. E outras ações que também são importantes, que não são daí online, seria a confecção de máscaras para doação, campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para doação para comunidades vulneráveis, para instituições sociais que estão apoiando essas comunidades também, doações financeiras para campanhas de instituições sociais, doação de sangue, que teve uma redução muito importante no número os bancos de sangue estão fazendo campanhas para aumentar os doadores, e eles estão tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do Covid. E também, uma ideia que eu achei bem legal é dar lar temporário para animais de estimação dos profissionais de saúde que estão tendo jornadas de trabalho muito, muito extenuantes, muito grandes, e não estão tendo tempo de cuidar dos seus bichinhos de estimação. Bom, então era isso, gente. Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida no final do evento. Tá aí o meu contato também, caso alguém queira entrar em contato, pedir mais informações. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Adriana. E agora nos aproximamos do encerramento do nosso ciclo de palestras desse webinar e concedemos a palavra ao Felipe Borba, que irá apresentar Fundamentos de um Programa de Integridade. Felipe Borba, que tem formação na área de administração, com especialização em fraudes corporativas e gestão de riscos, atuando nas áreas de controles internos, gestão de riscos e compliance desde 2013. Gerente nas áreas de risco e compliance da Copel desde 2017. Felipe, a palavra está com você, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre integridade, compliance, esse evento aí promovido pela área de sustentabilidade da empresa. Falar um pouquinho, acho que vai ser falar para cuidar do tempo aí, né, a gente, na verdade, já está com o prazo um pouco estourado, vou tentar ser bem rápido para falar aí nos 10 minutos, e essa apresentação é direto já olhando para o fornecedor, né, então eu quero mostrar o que a Copel faz, mas como os fornecedores devem evoluir nessa questão e para atender a legislação vigente e até para continuarem como futuros fornecedores da empresa no futuro. Então, vou falar um pouquinho aqui especificamente da lei anticorrupção.
A gente vem há muito tempo, né, falando disso, desde os casos lá da Petrobras, Lava Jato. Em 2013, a lei de corrupção foi promulgada lá para objetivo de responsabilizar administrativamente, né, as empresas. Então, não existia uma legislação que, com exceção da legislação ambiental, né, que punia as empresas, né, então as pessoas jurídicas, por fraude, corrupção, fraude de licitação, crimes contra a administração pública. Então, lá nesse contexto aí das manifestações públicas, Lava Jato, fraude na Petrobras, o Congresso aprovou, né, essa nova lei, e ela determinou algumas questões muito pesadas para as empresas, para todas as empresas, né, porque, de certa forma, qualquer empresa no país tem um tipo de relacionamento com a administração pública. Então, obviamente, os fornecedores da Copel têm esse relacionamento mais direto, né, por meio dos contratos, mas qualquer tipo de licença ambiental, licença da Anvisa, licença da prefeitura, você tem que ter algum tipo de relacionamento com a administração pública. Então, essa lei tem esse objetivo aí de punir as pessoas jurídicas, né, em caso de atos lesivos contra a administração pública. E, além da própria lei, né, tem um decreto federal e tem um decreto estadual sobre isso. Então, o governo do estado, em 2018, também estabeleceu um decreto. Então, é importante que todo mundo conheça, né, os fornecedores, em especial, aí, tenham conhecimento sobre essa legislação. Ela é prevista, o cumprimento dela está previsto nos contratos com a Copel. Então, é importante dar uma olhada lá, tem umas cláusulas de compliance e integridade, e nesses contratos estão estabelecidos aí o cumprimento da lei anticorrupção, seu decreto, e da lei estadual. Então, às vezes as empresas, as pessoas assinam contratos aí, a gente não conhece, né, o teor. Então, é importante vislumbrar esse ponto. E por que é tão importante conhecer, né, e cumprir a lei anticorrupção? Porque ela tem penas muito pesadas, né? Então, além obviamente, das multas, né, então, que vão de 1 a 5% do faturamento, uma das punições é proibir, né, então, o relacionamento com a administração pública, direta ou indireta. Então, ao descumprir a lei e ser punido, as empresas passam a compor uma lista, né, de pessoas jurídicas suspensas e inidôneas. Então, elas não podem assinar qualquer tipo de contrato com as empresas públicas, qualquer empresa pública do país. Então, é uma punição muito severa, né? Então, considerando que os fornecedores aí que estão ouvindo a gente tem como um dos principais aí públicos dos seus contratos a administração pública. Então, é importante ter essa visão e buscar cumprir a lei anticorrupção e o decreto, né? E daí, quando você vê nesse cenário, não, como que eu faço para me proteger, né? Então, quais são as ações que, como empresa, como pessoa jurídica, eu devo construir para assegurar, né, o cumprimento dessa lei? Então, a própria lei estabelece lá, então, no decreto, algumas formas, né? Então, além da punição, ela estabelece as formas de proteção das empresas. E lá, nesse decreto que está estabelecido lá o famoso programa de integridade, programa de compliance, que hoje é um assunto que é muito falado, né? Então, tem muitas consultorias, muitas empresas oferecendo soluções nesse tema, mas surgiu lá da lei anticorrupção, e lá estabelece as ferramentas, né? Não são ferramentas complexas para estabelecer na empresa, mas a Copel, por exemplo, tem esse programão aqui, né? Então, que ataca várias frentes da companhia. É um programa que eu não vou entrar aqui no detalhe do programa, mas é importante entender que cada empresa precisa estabelecer o seu programa de acordo com o seu tamanho, né? Então, uma empresa pequena vai estabelecer um programa de integridade de acordo com o seu porte, com o número de empregados, com a estrutura que tem. A Copel, obviamente, é uma empresa grande, né? Com capital aberto na Bolsa de Nova York, capital aberto aqui na Bolsa de São Paulo, atuação em mais de 10 estados, tem um programa mais complexo. Mas uma empresa menor, a gente pode estabelecer aí 5 requisitos básicos aí para estruturar um programa de compliance, de integridade, e atender os requisitos da lei lá anticorrupção e se proteger, né? Então, além de melhorar os processos internos, as práticas internas da companhia, você também se protege, né, em caso de uma punição, ter um programa ajuda a atenuar essa punição lá na frente. Então, tem um código de conduta, né? Então, a Copel tem lá na página, portal de compliance, a sua página com um código de conduta,
estabelecendo as condutas esperadas de cada colaborador, dividido lá em condutas recomendadas e não recomendadas. É um documento bem extenso, que detalha bastante como o empregado da companhia, empregado, terceiros, auto-administração deve atuar. Mas uma empresa menor também pode estruturar um programa, um código de conduta bem mais simples. Então, até olhando o que acontece todo dia na empresa, algum tipo de situação que gere dúvidas na hora da atuação de um colaborador, na hora de ter um relacionamento com agente público, na hora de participar de uma licitação, ao buscar uma licença ou uma autorização num órgão público. Então, você pode estabelecer nesse código, não precisa ser um documento muito grande, pode ser situações bem simples de como seu empregado deve se comportar e atuar nesse cenário. Então, ter um código de conduta é o princípio básico de um programa de integridade. Então, é o documento que vai balizar, né, a atuação dos fornecedores, dos seus empregados no decorrer do dia, como ele vai se relacionar com qualquer pessoa, qualquer agente público e agente privado. Ele vai delimitar alguns riscos relacionados à fraude, corrupção, suborno e outras questões que a empresa entenda é necessário para balizar o comportamento dos empregados. Outro ponto-chave é ter um canal de denúncias, e eu não falo ter um canal de denúncias independente, contratado, que as maiores empresas têm hoje, né? Pode ser uma caixinha ali, aquelas tipo de sugestões, reclamações, se você colocar na frente na porta do banheiro ali para o empregado passar e colocar ali algum tipo de denúncia, alguma reclamação em relação ao comportamento, em relação a assédio moral. Então, você pode estruturar, né, um canal de denúncias mais simples interno, né, que tem um custo baixo, e pegar essa caixinha, o administrador da empresa, o dono, a área de RH, depende do tamanho de cada empresa, pode pegar essa caixinha uma vez por semana e avaliar lá as denúncias dentro dessa caixinha e dar uma tratativa, né, porque é isso que o denunciante espera, né, então fazer a denúncia, ele espera ter um resultado. Então, você pode ter um programa de compliance aí, 2 peças-chave com um custo bem baixo. Outro ponto, considerando que a lei tem essa especificidade, né, de ser crimes contra a administração pública, ter uma política muito clara de como me relacionar com um agente público. Então, ao participar de uma licitação, como eu devo me comportar, ao buscar uma licença ambiental, por exemplo, uma licença da Anvisa, uma autorização da prefeitura, o que não fazer, né? Então, deixar muito claro que sobre a questão do suborno, corrupção, oferecer alguma coisa em troca, né, para acelerar o processo. Então, aquele famoso jeitinho, eu consigo uma coisa para você, se você acelerar ali o processo de liberação da autorização para minha empresa. Então, ter muito claro isso, até estabelecer, algumas empresas estabelecem durante uma reunião com o agente público, ter mais de não deixar só uma pessoa, né? Então, durante a reunião, ter mais de 2 pessoas na reunião com o agente público, marcar na agenda, né? Então, deixar muito claro que a empresa, que as pessoas estão indo lá fazer uma reunião com o agente público. Então, você pode estabelecer um documento simples também, e algum procedimento, considerando que esse tipo de situação, deixar muito claro para o colaborador como ele deve agir, né, ao se relacionar com o agente público. E, obviamente, né, você tem que treinar ele. Então, você vai criar um código de conduta, vai criar um canal de denúncia e definir uma política, né, de tratamento, de relacionamento com o agente público. Então, você tem que capacitá-lo, né? Então, você tem que guardar e reservar um tempinho das horas de trabalho para passar essas informações para os colaboradores, né? Então, reservar, às vezes, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, lá, uns 15, 20 minutos, para explicar um pouquinho sobre o código de conduta, explicar um pouquinho sobre o canal de denúncias, explicar um pouquinho sobre cada uma das políticas da empresa relacionadas ao tema, né, sobre integridade, compliance, para que todos estejam alinhados no mesmo nível, né, para não ter diferença de tratamento. Até porque a legislação não vai diferenciar, né, quando o crime for cometido por mais que seja uma pessoa física que vai executar lá o crime, toda a pessoa jurídica que pode ser punida, né. Então, todas as pessoas precisam estar no mesmo nível de conhecimento, na mesma página. E, claro, lá por fim, ali a empresa precisa estruturar uma forma de punir, né, as pessoas que descumpriram, né. Então, pode ser, claro, a demissão aí por justa causa,
pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, cada empresa pode ter uma forma, né, de realizar essa punição. Obviamente, claro, desde que fique claro, né, que a pessoa descumpriu aquele requisito do Código de Conduta ou descumpriu algum procedimento da empresa. Então, esses 5 aí pilares são o mínimo estabelecido aí para a manutenção de programa de integridade efetivo, né? Então, assim, olhando a lei anticorrupção, que parece para empresas grandes, né, mas qualquer empresa pode estabelecer um programa com algumas etapas simples, né, e até na sequência, assim, por que eu tenho que fazer, né? Então, claro, obviamente, eu já falei lá no começo que tem multas pesadas, você ser proibido de ter relacionamento com a administração pública, mas tem pontos positivos também, né? Hoje, uma estrutura, ter uma estrutura mínima de integridade e compliance. Então, lá na frente, claro, a redução da multa, né? Então, no caso negativo, aí, num cenário mais negativo, a empresa cometa algum crime, né? Algum ato lesivo contra a administração pública, ter um programa de integridade ajuda na redução da multa. E por que isso? Porque os órgãos fiscalizadores podem entender que a empresa fez o que era possível para diminuir esses riscos, né, no relacionamento com o agente público. Contudo, ela não consegue controlar a ação de cada pessoa, né? Então, o empregado lá pode tomar uma decisão equivocada, pagar um suborno, uma propina durante um processo de negociação e expor toda a companhia ao risco. Então, os órgãos fiscalizadores, né, podem observar o programa da empresa. Tem regras estabelecidas, né, CGU, lá, que é a Controladoria Geral da União, tem regras bem claras para definir esses atenuadores, mas a empresa pode se proteger nesse cenário. Então, ao ter um programa adequado, ela tem essa possibilidade de atenuar a multa, além dos pontos positivos, dos benefícios, né, que hoje, por exemplo, o BNDES já solicita, durante a captação de recursos, a disponibilização de financiamentos, o preenchimento de um formulário de integridade. Então, as empresas que têm uma estrutura mais robusta já têm um benefício lá com o BNDES, uma facilidade para obtenção de recursos. Ainda a gente não tem informação de redução de taxas, mas já as informações que nós temos é que as empresas que têm um programa estruturado que funciona, eles entram na frente, na fila lá para obtenção desses financiamentos. Então, a gente já está acostumado que a Copel costuma obter recursos para financiamento para os empreendimentos. A gente já preenche o formulário faz um bom tempo aí do BNDES. É claro, além da melhora da imagem da empresa, né? Então, a gente sabe muito bem as empresas que tiveram aí casos que aconteceram aí nos últimos anos estão com a imagem completamente prejudicada, né? Com a dificuldade de obtenção aí de novos contratos, a perda de vários empregados, até quase algumas faliram, né? Então, tem esse ponto, a melhorar a imagem da empresa. E ali, por fim, a manutenção do relacionamento com a administração pública, né? Ao ser punido, essa via de relacionamento acabou, né? Então, as empresas punidas já não podem manter esse relacionamento com a administração pública. Até aqui, já dando como exemplo, a Petrobras, por exemplo, já estabelece, né? Então, durante o processo de licitação, a avaliação de integridade dos seus fornecedores. Então, as empresas que não têm um programa estruturado e apresentam um risco grande, não podem se relacionar ali no tópico 3 ali, no parágrafo 3º, na verdade, da licitação, já tem ali. Então, empresas com risco alto já não podem ser contratadas. A Copel, já nos seus contratos, estabelece também essa possibilidade a necessidade, do cumprimento da lei anticorrupção e seu decreto, e também a possibilidade de ser avaliada, né? Então, a Copel já tem procedimentos internos de avaliação de integridade dos parceiros. A gente já faz avaliação de diversas empresas aí, só que depois da contratação, e busca oferecer para elas a oportunidade de aprimorar os programas, né, de integridade delas. Então, a gente faz a avaliação e dá um feedback sobre o que pode ser melhorado. A gente busca reforçar esse processo, né? Então, fortalecer nossas partes interessadas, fortalecer o programa das nossas partes interessadas também. Então, a Copel já tem isso nos contratos, então pode dar uma olhadinha no contrato que vocês têm com a empresa lá com a Copel e vão achar lá essa possibilidade da Copel solicitar, né, o questionário de integridade. E assim, só para fechar aqui, né, conheçam a lei de corrupção, né? Então vocês têm a obrigação de cumpri-la contratualmente com a Copel, mas na verdade vocês têm a obrigação com a sociedade, né? Então toda pessoa jurídica privada tem essa obrigação com a sociedade.
tem até na ODS 16, né, então uma das metas lá, 16.5, é buscar a redução do suborno e corrupção. Então, vocês vão apoiar também, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Estruture um programa, né, nem que seja simples na empresa, então estabeleça aqueles cinco pilares, né, para as empresas que não têm, ou fortaleçam, né, o programa de integridade das empresas que já o têm, e conheçam o regulamento interno da Copel, né, de licitações, porque lá a gente tem algumas informações que vão ajudar, o próprio manual do fornecedor e o programa de integridade da Copel, tudo isso é disponível lá no site da Copel, para ajudar a ter ideias, né, de como estruturar um programa e como fortalecer o mesmo, e também até para conhecer muito bem, né, os contratos, os procedimentos internos da empresa. Então fica de lição de casa aí, né, para cada um estudar um pouquinho sobre o tema. Até, e para fechar aqui, a gente sempre reforça o canal Denúncias da Copel, né, então caso tenha algum tipo de situação que queiram reportar da atuação de algum empregado, terceiro da Copel, o canal Denúncias da Companhia 24 7 dias por semana, é um canal lá que a denúncia pode ser anônima e confidencial, a gente dá o reporte lá no próprio sistema, então a gente está à disposição para atender essa necessidade caso tenha. Basicamente é isso, que passar rapidinho, que acho que até falei um pouco mais do que devia. Estou à disposição para responder alguma pergunta aqui no final, e também fica o meu contato, né, caso tenha alguma dúvida, pode mandar e-mail, ligar no celular aqui, a gente está à disposição para atender. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Neste momento, até o presente momento, nós temos algumas perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez, e aí, para não gerar um rebuliço, o participante ele pede a vez, assim, fala, eu posso responder, tá? Porque senão todos podem se manifestar e ficar um pouquinho confuso na hora de eu entender. Então eu vou ler a pergunta, aquele que se sentir mais habilitado, eu peço a gentileza que ligue a sua câmera para que a gente possa colocá-lo de frente para aqueles que estão assistindo e que então responda a questão. Então eu vou ler a primeira questão, que é: a Copel já tem uma estatística positiva da implantação dos postos de recarga de veículos elétricos nas estradas paranaenses? Alguém se habilita? O Emílio, eu respondo aqui. Hoje, a gente sabe que, em média, Curitiba tem uma média de consumo de 4 a 5 abastecimentos por dia, e ela acaba concentrando um pouco mais do que do restante da 277. Em Foz é um pouco menos, mas se a gente for parar para pensar que o número de carros elétricos no Brasil ainda é pequeno, esse número até que é significativo, essa quantidade, não é uma quantidade pequena, não. Ainda mais Curitiba, e se isso fosse São Paulo, até não seria tão grande, mas para Curitiba, isso já, no meu entendimento, é um ponto bem positivo. Perfeito, muito obrigado. A outra questão que foi feita para nós aqui é sobre direitos humanos. A Copel tem tomado ações para verificar, junto a seus fornecedores, se existe trabalho em regime de escravidão moderna? Olá, bom, acho que essa pergunta cabe a mim. É uma pergunta bastante complexa, na verdade, porque fazer essa verificação envolve várias partes, né? Como eu expliquei na minha apresentação, a fiscalização e as ações voltadas a direitos humanos, até então, elas aconteciam de forma dispersa. Então, já tivemos casos em que aconteceu, e já tivemos casos em que isso não aconteceu da forma que, a partir de hoje, com a política, está previsto que aconteça. Por isso, a nossa ideia é começar a estruturar já, inclusive hoje de manhã eu tive uma reunião sobre isso, para estruturar uma normativa que centralize todas as diretrizes em relação ao tema e que crie procedimentos para que a gente possa olhar para os fornecedores de forma ampla, né? Mais ampla do que vinha acontecendo até então, embora já tenha acontecido. Nesse mesmo sentido, a gente dá cursos para os funcionários e estende muitas vezes aos terceiros para que eles saibam identificar violações. Então, a ideia é que, por exemplo, um gestor de contrato possa ser qualificado a ponto de perceber que tem algo errado,
mesmo que ele não seja especialista no tema, né? Então, quando ele for visitar algum lugar, algum empreendimento que ocorra, ele vai poder dizer se ali tem algo estranho, algo que deva ser verificado ou não. E, ao mesmo tempo, a gente lançou EADs para os funcionários, para que eles mesmos possam também pensar em questões de direitos humanos no momento que eles forem fechar contratos, que forem tomar ações corporativamente dentro da empresa, né? Mas a ideia é que, a partir de agora, a gente consiga, inclusive, ter indicadores sobre isso e houve, conjuntamente, já um trabalho de criação de metodologia para identificar atividades de risco em termos de fornecedores. Então, a gente consegue, como o Pedro falou na apresentação dele, existem os fornecedores críticos. Só que, em geral, isso é visto do ponto de vista da continuidade das atividades da empresa, né, ou em função econômica, aquele fornecedor que abrange a maior parte do recurso da empresa, por exemplo. Em termos de direitos humanos, a gente está trabalhando nessa metodologia para que a gente possa ter uma especificação deles e fazer essa escala de periculosidade, digamos assim, e direto nesses que forem identificados como onde há maior risco, né? Então, tem alguns critérios que a pessoa vai ter que preencher, a pessoa que estiver lidando com esse contrato, e se for identificado que aquele fornecedor tem uma pontuação determinada nessa avaliação, ele pode ser ou não considerado de risco, e isso vai abrir a porta para que a gente consiga tomar medidas mais específicas, né? Mas, em termos gerais, é isso. Estamos no meio do caminho, no processo. Tá certo, muito obrigado, Gabriela. Então, a gente chega ao encerramento do webinar Copel, uma conversa sobre sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes e a todos os participantes e comunicar que nós faremos o envio da pesquisa de satisfação do que aconteceu hoje aqui, desse momento nosso, para o e-mail de vocês, dos participantes, e que gostaríamos muito do retorno, porque isso nos ajuda a melhorar, né? Então, a gente vai conseguir fazer um evento melhor. Então, eu gostaria de finalizar desejando uma ótima tarde a todos e já um ótimo final de semana. Muito obrigado.